Durante entrevista coletiva, o presidente Jair Bolsonaro apontou quem efetivamente vem desrespeitando a Constituição. O chefe de Estado salientou: "Eu respeito integralmente a Constituição. Vou falar uma coisa importante para vocês. Tem gente sendo processada porque levantou faixinha do artigo 142, é isso? É ou não é? É. Eu respeito o artigo 1º da Constituição, respeito o artigo 2º da Constituição, o 10º, o 100º e respeito o 142 também. Isso é crime? Eu jurei respeitar a Constituição e estou respeitando isso aí. Algumas outras autoridades no Brasil não respeitam. A Constituição é ele, vale o que ele interpreta." Nesta toada, o mandatário foi enfático ao defender a liberdade de expressão. E outra coisa, tem limite à liberdade de expressão? Quem quiser passar gritando aqui qualquer coisa, inclusive ofensiva, fique à vontade. E se alguma pessoa porventura se sentir prejudicada, recorra à justiça, ponto final. O presidente questionou o significado da pecha de atos antidemocráticos e disse: "Não dá pra gente conviver num país dito democrático com pessoas sendo presas e processadas por fake news e atos antidemocráticos. Por falar em fake news, cadê a Folha de São Paulo? É uma máquina de fake news. Ou tem democracia, e por democracia se entende liberdade de expressão, direito de ir e vir. O artigo 5º da Constituição, meu Deus do céu. Estão lá as cláusulas pétreas. Nem o parlamento pode modificar nenhum inciso do artigo 5º da Constituição. Entre os direitos está o de ir e vir." Assim está. Eu respeito integralmente a Constituição. Vou falar uma coisa importante para vocês. Tem gente sendo processada porque levantou a faixinha de artigo 142, é isso? É ou não é? É. É ou não é? É. Eu respeito o artigo 1º da Constituição, respeito o artigo 2º da Constituição, o 10º, o 100º e respeito o 142 também. Isso é crime? Eu jurei respeitar a Constituição. Estou, respeitando isso aí. Algumas outras autoridades no Brasil não respeitam. A Constituição é ele. Vale o que ele interpreta. Quando o cara levanta uma faixinha lá, AI-5, o que é AI-5? Existe ato institucional no Brasil? Não existe ato institucional. Você tem que pegar aquela pessoa que levantou a faixinha do tipo AI-5 e falar: "Amigo, isso não existe, está pedindo um absurdo." É mesmo eu pedir a volta do Código de Lípio para os militares, usado há 2 séculos. Tá? E outra coisa, qual é? Tem limite à liberdade de expressão? Se quiser passar gritando aqui qualquer coisa, aí que seja ofensivo, fique à vontade. E se uma pessoa, porventura, sentir-se prejudicada, recorra à justiça. Ponto final. Atos antidemocráticos. Não dá pra gente conviver num país desdemocrático com pessoas sendo presas, tá, e processadas por fake news e atos antidemocráticos. Falar em fake news, cadê a Folha de São Paulo? É uma máquina de fake news. Tá? Ou tem democracia, e democracia se entende liberdade de expressão, tá? Direito de ir e vir. O artigo 5º da Constituição, meu Deus do céu. Então lá, a cláusula pétrea. Nem o parlamento não pode modificar nenhum inciso do artigo 5º da Constituição. Entre os direitos, o de ir e vir. Olha o que alguns governadores fizeram. Toque de recolher. Lockdown. Sem comprovação científica. Tirar o emprego de milhões de pessoas. Fechar igrejas. O que é uma igreja? É um refúgio. A pessoa está apavorada, quer, para não fazer a besteira, procura o padre, procura o pastor, vai lá, recebe uma palavra de conforto, redireciona a sua vida. Então nós temos, se houver uma só possibilidade de fraude, nós temos que combater isso aí. Deveria ser isso aí a Bíblia do TSE e não o contrário. Por que não quer aceitar isso aí? Por que a apuração, tudo, a chave criptográfica, tudo fica na mão de meia dúzia de técnicos. Não é todo o TSE, de meia dúzia de técnicos. Por que isso aí? Vamos fazer eleições limpas, já que o outro cara tem, segundo o Datafolha, tem 49% agora, e no segundo turno teria 60%. Porque não vai tomar um café no bar? Só passear por aí não, andar na Paulista, ou pegar aí no interiorzão. Vai tomar um café no bar, ver o que o povo acha dele. Todos nós queremos o cara que chegar, ninguém ter desconfiança.
ainda me acusa de ser golpista. Meu Deus do céu, quanta má fé. Vocês querem o quê? Vocês já perguntaram pro Lula o que ele acha do movimento que está acontecendo agora em Cuba? Já perguntaram? Pergunta para ele. Alguém perguntou aí? Põe essa cabeça, alguém perguntou pro Lula? Pergunta para ele o que está acontecendo em Cuba, se ele apoia ou não. Eu peço a Deus que o povo de Cuba seja libertado, que não existe algo mais sagrado na nossa vida do que a liberdade. Não, aí não vou responder essa pergunta aí, não. Vou começar com se Pedro Álvares Cabral voltar para cá, em vez de ir para a América do Sul e para outro lugar, não vou responder assim. Mais uma pergunta aí, pessoal? Olha só, no começo, eu confiei no eletrônico. No começo eu confiei. Mas as tecnologias evoluem. Eu te pergunto, já que é tão confiável assim, por que o Japão não usa o mesmo método? A Coreia do Sul, o Reino Unido, vários países que não usam o mesmo método. O Paraguai está usando a urna eletrônica com o voto impresso ao lado. É o que nós queremos. E olha a má fé de algumas autoridades. É o retrocesso, é a volta do voto em papel. É mentira quem fala isso, falta caráter para quem fala isso aí. É o papel do lado da urna eletrônica e ninguém bota a mão no papel. E outra coisa, não é só isso. A apuração tem que ser também pública. Nós devemos afastar aquela história de quem ganha a eleição não é quem vota, e sim quem conta os votos. O TSE não é uma instituição que tem poderes absolutos, não. Agora, por coincidência, quem faz o maior ativismo contra o voto impresso ou o voto aditável é o presidente do TSE, o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Dá para entender que é complicado a gente trabalhar dessa maneira? Por que não tentou falar comigo alguma coisa? Agora, nós queremos quem ganhar, os números apontarem em 2022, todo mundo fique tranquilo e tudo safo, sem problema nenhum. É isso que nós queremos. O senhor tinha uma reunião com os chefes dos demais poderes agendada antes da internação. Essa agenda vai ser retomada de uma conversa? Com toda certeza, sem problema nenhum. Não tem nada de anormal essas reuniões nossas. É acertar aí alguma coisa, trocar uma ideia. Tá? O único chefe que não tem problema dentro da instituição sou eu, porque eu tenho o ministro que eu nomeio. O ministro Fux. Tem um Supremo ali que alguns pensam diferente dele. O Lira e o Pacheco também. Tá? Mas nós vamos cada vez mais nos acertando em alguma coisa. Isso é para o bem do Brasil. E da minha parte, não tem briga. Eu sempre fui de paz e amor. Eu respeito integralmente a Constituição. Consulto ao senhor presidente da República se gostaria de fazer uso da palavra. Obrigado pela oportunidade. Eu quero confessar que estou emocionado em ocupar um lugar de destaque à direita do presidente do Supremo Tribunal Federal, nesse recinto que é um verdadeiro santuário para a justiça brasileira. Até mesmo a Bíblia nos diz como é difícil a missão de julgar. Que Deus ilumine cada um dos senhores e das senhoras. Cheguei aqui pelo voto, os senhores chegaram por indicação de um presidente da República, e eu peço a Deus que me ilumine quando a oportunidade se fizer presente, pela idade, de indicar alguém que possa realmente cooperar com esta casa, com as suas responsabilidades. Porque aqui, e muitas vezes, e não apenas no Executivo, está em jogo a felicidade de um povo e o destino de uma nação. Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre esta um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda
em geral, sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa portaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mim. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, vão prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, tá certo? Vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição. E eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem, certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as convidências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender a sua família, porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado democrático de direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portarias do Supremo Tribunal Federal.